Oi, tudo bem? Sabe aquela sensação de que a vida simplesmente travou? Parece que a gente tenta de tudo, mas nada realmente muda? E se o problema não for a falta de esforço, mas sim a nossa estratégia? Nesta análise, vamos deixar de lado aqueles planos gigantescos e focar na única coisa que de fato importa, o primeiro passo. Vamos descobrir juntos como uma única pequena ação, feita hoje, pode começar uma transformação de verdade em só 30 dias. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa ideia de que a transformação depende de um plano perfeito, isso é uma mentira. Essa busca pela perfeição só serve para uma coisa: paralisar. Ela impede a gente de fazer a única coisa que realmente traz resultado, que é simplesmente começar. E é aqui que o jogo vira. A chave de verdade não é uma reforma completa da vida da noite para o dia. É um passo pequeno, um único passo, na direção certa, hoje. A nossa responsabilidade não é com o futuro distante, mas com a ação que a gente toma agora, neste exato momento. E isso nos leva direto para o nosso primeiro princípio fundamental. Dar um passo de cada vez é muito melhor do que buscar a perfeição. Vamos entender por que essa ideia de começar pequeno é, na verdade, o único jeito de realmente dar a partida em qualquer coisa. Olha, o erro mais clássico, aquele que quase todo mundo comete, é tentar mudar tudo de uma vez só. A gente quer arrumar a carreira, a saúde, os relacionamentos, as finanças, tudo junto ao mesmo tempo. E qual o resultado? A gente fica sobrecarregado, não faz nada direito e a sensação de fracasso só aumenta. Então, como é que se dá esse primeiro passo? A orientação, olha só, é surpreendentemente simples. A chave é escolher apenas uma meta. E não é qualquer meta não, tem que ser algo básico, fundamental. A gente está falando de coisas como caminhar por 15 minutos, focar em comer um pouco melhor, ou garantir uma boa noite de sono. E essa frase aqui resume tudo de um jeito brilhante. Se a gente não consegue dominar o básico, como é que vamos sequer pensar em alcançar algo extraordinário? É preciso construir a base, o alicerce, antes de sonhar em construir um arranha-céu. Dominar o simples é o que dá força para a gente encarar o complexo. Agora, vamos explorar uma ideia que pode parecer meio estranha no começo, o poder da subtração. E se a chave para o progresso não for adicionar mais coisas na nossa vida, mas sim remover algumas? Pois é, vamos ver como fazer menos pode, por incrível que pareça, nos levar a conquistar muito mais. O que a gente geralmente pensa em fazer? Adicionar novos hábitos, né? Acordar mais cedo, ler mais, meditar. Mas o foco mais eficaz de muitas vezes é outro. É parar com os hábitos que nos sabotam. Às vezes, o maior avanço não vem de começar a fazer algo novo, mas de simplesmente deixar de fazer aquilo que nos puxa para trás. Então, a pergunta que fica é a seguinte, uma pergunta para a gente refletir a sério. Qual é aquela única coisa que precisa parar agora mesmo? Pode ser procrastinar nas redes sociais, pode ser se comparar com os outros, pode ser aquela alimentação desregrada. Identificar esse ponto é crucial. Beleza, agora vamos conectar tudo isso num nível mais profundo. Porque a mudança de verdade não é só sobre o que a gente faz, mas sobre quem a gente se torna. Vamos falar sobre como construir uma nova identidade e não apenas acumular novos hábitos. E o processo para isso é super prático. Primeiro, a gente faz uma análise honesta. Quem somos hoje? Depois, a gente visualiza com clareza. Quem queremos nos tornar? O terceiro passo é o mais importante. Identificar o que separa essas duas versões. E, por fim, transformar essa diferença em microações diárias que vão construindo essa nova identidade. E são essas microações que funcionam como os tijolos da nossa nova identidade. Por exemplo, em vez de pensar, preciso ser mais saudável, a gente pensa, a minha versão saudável prepara as refeições da semana no domingo. Ou, a minha versão saudável não compra biscoitos industrializados. São ações pequenas, concretas, que constroem quem a gente quer ser. Mas para tudo isso funcionar, especialmente naqueles dias mais difíceis, a gente precisa de um motivo forte. Qual é o porquê poderoso que está por trás dessa mudança? Não pode ser algo superficial. Tem que ser algo com muito valor, com muito peso, algo que sustente a jornada quando a força de vontade estiver lá embaixo. Ok, agora vamos falar sobre arquitetura, mas não de prédios, e sim de sucesso. A ideia aqui é simples, mas transformadora. O nosso ambiente, na maioria das vezes, é muito mais forte do que a nossa força de vontade. Então, na prática, como é que a gente molda nosso ambiente? Bom, primeiro, ajustando nossos círculos sociais para apoiar nossos objetivos. Isso não quer dizer abandonar amigos, mas talvez impor alguns limites. Segundo,
fazendo uma verdadeira faxina digital. Deixar de seguir contas que só atrapalham e começar a seguir referências que inspiram, que estão alinhadas com quem a gente quer se tornar. Outra ferramenta poderosa para organizar nosso ambiente é a organização do tempo. Usar uma agenda ou um planner não deve ser visto como uma prisão cheia de obrigações. Pelo contrário, pense nisso como um mapa, um guia que te dá clareza, que diminui a carga mental e que aponta a direção certa. E para a gente fechar, quero contar uma pequena história que ilustra de um jeito impressionante o perigo da autossabotagem gradual. Imagina um sapo, tranquilo, dentro de uma panela com água. O fogo embaixo da panela ligado bem baixinho, e a temperatura da água começa a subir bem devagar. A água vai ficando morna, depois quentinha, e o sapo, em vez de se assustar, vai se ajustando confortavelmente àquela nova temperatura. Ele nem percebe o perigo que aumenta a cada grau. E por se acostumar tanto com aquela situação que piorava aos pouquinhos, ele nunca pula. O ponto crucial da história é este. A autossabotagem funciona exatamente do mesmo jeito. A gente se acostuma tanto com uma realidade que não nos faz bem, com pequenos hábitos ruins, que a gente esquece que tem a capacidade de pular para fora da panela. A gente esquece que pode mudar a nossa realidade. E tudo isso nos leva à pergunta final. Depois de toda essa conversa, a questão não é o que vai ser feito amanhã ou mês que vem. A pergunta é: qual é o primeiro passo agora?